Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre o mercado de créditos de carbono. Espero que vocês gostem do nosso encontro e que, havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o maior prazer em respondê-la. Valeu, moçada! Estamos juntos e misturados. Vamos ao nosso encontro. Aqui nós temos o mercado de crédito de carbono. Professor, o que seria esse mercado de crédito de carbono? Bom, para entender o que vem a ser esse mercado de crédito de carbono, é primeiro necessário que vocês conheçam todo o processo que deu origem a esse mercado. Então, por exemplo, em 1992, nós tivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro, a chamada Eco 92, uma conferência interessantíssima que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, que envolveu diversos chefes de Estado, diversas organizações não governamentais, um movimento ambientalista muito bacana, onde debates foram desenvolvidos envolvendo vários temas vinculados direta e indiretamente às questões ambientais. Então, no que ficou conhecido como Eco 92, nós tivemos a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que pode ser considerado o embrião para a criação do mercado de crédito de carbono no mundo. Então, esse mercado em si ele vai surgir de fato em 1997, quando tivemos um encontro na cidade de Kyoto, onde representantes de diversos países do mundo assinaram o chamado Protocolo de Kyoto, no qual os países desenvolvidos, responsáveis, na época, pela maior parte das emissões dos chamados gases do efeito estufa, ou seja, GEE, assinaram um compromisso de reduzirem as emissões de CO2 até os níveis de 1990. A princípio, seria estipulado uma meta percentual a ser alcançada por todos os países desenvolvidos signatários do Protocolo de Kyoto. Posteriormente, houve uma flexibilização e, na verdade, essa meta de redução de, por exemplo, 12% das emissões de CO2 na atmosfera para atingir os níveis de emissões de 1990 acabou não sendo alcançado. Então, cada país desenvolvido estipulou uma meta a ser alcançada, que em média ficou em torno aí de 5%, bem abaixo daquilo que se pretendia obter com a assinatura do Protocolo de Kyoto. Sendo assim, nós tivemos a criação do mercado de crédito de carbono, que na verdade faz parte do MDL, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que inclusive foi uma proposta brasileira aprovada lá em Kyoto, em que os países poderiam, através do desenvolvimento de mecanismos de desenvolvimento limpo, negociar a quantidade de créditos de carbono que deixassem de ser
lançados na atmosfera. Ou seja, quando você fala em crédito de carbono, que fique bem claro para não se criar uma imagem errada daquilo que eu falei, quando você fala em crédito de carbono, um crédito de carbono equivale, na verdade, a uma tonelada de CO2 que deixa de ser emitida ou lançada na atmosfera. Então, quando eu utilizei esse termo crédito de carbono, quer dizer a quantidade de toneladas de CO2 que deixam de ser lançadas na atmosfera pela implantação dos chamados mecanismos de desenvolvimento limpo. Então, esses créditos de carbono são negociados em bolsas específicas. E quem determina o valor do crédito de carbono é o país onde o mecanismo de desenvolvimento limpo está sendo desenvolvido. Então, isso permite, por exemplo, aos países desenvolvidos que assinaram o protocolo de Quioto a não cumprirem efetivamente aquilo que se comprometeram a fazer, a redução das suas emissões de CO2 na atmosfera. Então, por exemplo, se a Alemanha, por exemplo, se comprometesse a reduzir 12% das suas emissões de CO2, ela poderia não alcançar essa meta de redução dentro do território alemão, desde que ela negociasse a compra dos créditos de carbono que são comercializados pelos países em desenvolvimento. Então, aquele percentual, ou seja, aquela quantidade de CO2 que ela deveria deixar de lançar na atmosfera e não deixou, ela poderia adquirir através do mercado de créditos de carbono. Sendo assim, ela estaria indiretamente cumprindo aquele compromisso de redução das emissões de CO2, sem que necessariamente essa redução ocorresse no território alemão. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar com essa questão. Então, essa parte que envolve a negociação dos créditos de carbono tem suas vantagens e desvantagens. Aqui eu peguei um quadrinho de uma pesquisa que eu fiz que achei interessante. Por exemplo, tem 3 vantagens aqui e 3 desvantagens. Os créditos de carbono representam a não emissão de toneladas de carbono na atmosfera, sendo assim de grande importância para a redução dos gases do efeito estufa, GE. Ok, então, cada crédito de carbono equivale a uma tonelada. Quanto maior o volume de créditos de carbono a serem produzidos no mundo, menores serão as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. A criação dos créditos de carbono auxilia os países que não conseguem reduzir suas emissões de GE. Portanto, é considerado uma maneira de alcançar as metas determinadas pelo protocolo de Quioto, aquilo que eu disse, quando falei sobre o exemplo da Alemanha, o exemplo hipotético. Então, um país ele pode não atingir as metas de redução das emissões de gases do efeito estufa, desde que adquira os créditos de carbono no mercado global, nas bolsas que negociam esses créditos. Os países hospedeiros de projetos sustentáveis beneficiam-se tanto pela realização dessas ações quanto pelo impulso que a sua economia recebe quando vendem os créditos de carbono para outros países. Verdade. Então, a negociação desses créditos de carbono acaba se transformando numa importante fonte de divisas para muitos países em desenvolvimento. Quando a gente fala assim, país hospedeiro, é o nome que se dá àquele país que está recebendo, né, esses projetos vinculados à MDL, ou seja, aos mecanismos de desenvolvimento limpo. Então, isso é bom ambientalmente para o país hospedeiro, é bom economicamente também para esse país, na medida em que, ao negociar esses créditos de carbono, se obtém recursos que irão contribuir, de certa forma, para o desenvolvimento desses países. Mas aqui também existem algumas desvantagens.
Muitos ambientalistas acreditam que os créditos de carbono não podem ser vistos como algo vantajoso, pois consideram uma licença para continuar poluindo. Verdade. Ora, a partir do momento que determinados países desenvolvidos eles não cumprem nos seus territórios as reduções de emissões de gases do efeito estufa, na verdade, eles estão dando uma grande contribuição para a poluição do ar atmosférico, mesmo que eles negociem a compra de créditos de carbono no mercado internacional, essa contribuição para a redução das emissões de gases do efeito estufa, ela é discutível. Então, isso merece, de certa forma, uma abordagem cautelosa, porque é uma medida paliativa que, na verdade, dá um aval aos governos dos países desenvolvidos a continuarem poluindo o ar atmosférico e, dessa forma, contribuindo para o aquecimento global. O mercado de carbono, por movimentar a economia dos países, pode ser supervalorizado, de fato. A partir do momento em que haja essa supervalorização, isso pode ser ruim para determinados países do mundo, como também pode ser bom para outros, aqueles, sobretudo, que obtenham recursos através da comercialização desses créditos de carbono. A supervalorização da economia pode prejudicar países em desenvolvimento, já que esses não detêm as tecnologias suficientes para implementar projetos que reduzam suas emissões de GE. Sendo assim, o aumento dos valores dos créditos impossibilitam de comprá-los. Isso também é uma questão que pode ser debatida, até mesmo porque, por serem países pouco desenvolvidos tecnologicamente, essas tecnologias de contenção de emissões de gases do efeito estufa normalmente são tecnologias desenvolvidas por empresas multinacionais. E você terá que pagar um valor pela compra dos equipamentos, você terá que pagar royalty pelo uso dessas tecnologias e, de repente, isso acaba não sendo tão vantajoso assim para os países em desenvolvimento. Essa é uma linha de raciocínio que também merece bastante discussão. Aqui você tem as três vertentes do mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, nós temos a vertente unilateral, realizada com um país em desenvolvimento que promove um projeto em seu próprio território que auxiliará na redução dos gases do efeito estufa. O crédito gerado por esse projeto pode ser comercializado com os países desenvolvidos, aquilo que eu falei ainda há pouco. Então, quando você tem o desenvolvimento unilateral, isso é bom para os países em desenvolvimento, porque além de constituir uma fonte de receita para esses países, eles também estarão dando a sua contribuição para a redução das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, estarão trazendo recursos que serão importantes para o desenvolvimento de uma forma geral dessas nações. O bilateral, realizado com um país desenvolvido que promove a redução das emissões de gases do efeito estufa e desenvolvimento sustentável dentro do território de um país em desenvolvimento. Assim, gera-se ao país em que o projeto foi implantado um crédito que pode ser comercializado com o país desenvolvido que o implementou. Então, essa questão da ação bilateral também é bastante interessante. Ou seja, além do país desenvolvido, ou de uma empresa de um país desenvolvido, reduzir as suas emissões, ela também pode contribuir no desenvolvimento de projetos sustentáveis ou de mecanismos de desenvolvimento limpo em países em desenvolvimento e comprar esses créditos de carbono no mercado. Isso, para os países em desenvolvimento, também constitui uma boa solução, uma boa ação, não só sob o ponto de vista ambiental, como também sob o ponto de vista econômico.
multilateral realizada com projetos que visam a redução das emissões de CO2 implementados e financiados por um fundo internacional. Também ação multilateral dentro do contexto do desenvolvimento sustentável ou da implantação dos mecanismos de desenvolvimento limpo é bastante interessante, na medida em que fundos internacionais financiem nos países em desenvolvimento a implementação desses projetos. Aqui nós temos os tipos, de atividades que geram créditos de carbono, e eu coloquei essa tabelinha. Claro que esses valores variam de ano para ano, isso aqui é só para dar uma ideia a vocês. Isso não quer dizer que o mercado de crédito de carbono tem essa cotação atual, é uma cotação recente, mas como eu disse, que varia de ano para ano. Então você tem floresta e uso da terra, o MT, tonelada métrica de CO2, ou seja, a tonelada métrica que deixa de ser lançada na atmosfera de dióxido de carbono. Então, aqui você tem o valor, nessa época em que foi feita a pesquisa, $4,73. Então, aí você tem a energia renovável, as fontes de energia renováveis, usinas eólicas, usinas fotovoltaicas, usinas hidrelétricas, a exploração da energia dos oceanos, enfim, são fontes de energia renováveis que também geram créditos de carbono, um valor aqui um pouquinho menor. A eficiência energética está dentro do contexto do desenvolvimento de máquinas e equipamentos que economizam a energia elétrica e também tecnologias que promovam o maior rendimento desses equipamentos ao utilizar as fontes de energia. Aí você tem também na agricultura a gestão de resíduos, aquela questão do destino final do lixo produzido principalmente nas cidades, o transporte, o dispositivo doméstico e processos químicos e industriais. Então, todas essas atividades aqui, elas geram e podem gerar créditos de carbono que têm o valor determinado pelo mercado, podendo ser comercializado e se transformar numa importante fonte de divisa para diversos países e também empresas existentes no mundo. Aqui nós temos o reflorestamento, que é uma atividade que promove o sequestro de carbono. Aqui eu citei que para 1 hectare de terra reflorestada se promove a captura de 150 a 200 toneladas de dióxido de carbono por ano. Então, o reflorestamento também ele gera créditos de carbono, assim como a manutenção das florestas nos países geram créditos de carbono que podem e são comercializados nas bolsas. Até mesmo você reduzir um desmatamento se transforma numa fonte de geração de divisas interessante. O ideal não é só reduzir, o ideal também é você acabar com o desmatamento, que é algo improvável de acontecer, pelo menos a curto, médio prazo em nosso planeta. Aqui nós temos os aterros sanitários, que também podem serem considerados importantes fontes de divisas geradoras de créditos de carbono. Então você tem aqui, por exemplo, o lixo que é depositado em camadas. Tem uma aula gravada aqui por mim sobre o destino do lixo. É importante que vocês vejam que existem diferentes formas de você dar um destino final ao lixo. E aqui eu estou dando o exemplo do aterro sanitário, porque no aterro sanitário você vai ter a produção do metano e de outros gases do efeito estufa. Então, a ideia do aterro sanitário como fonte geradora de créditos de carbono é você fazer a captura desse gás que está sendo produzido pela decomposição do lixo, no mínimo queimar esse gás. Então, a quantidade de toneladas de metano e demais gases que são gerados pela decomposição do lixo, que deixa de ser lançada na atmosfera,
se transforma em crédito de carbono. Agora, se você vai queimar o gás, é muito mais inteligente que você faça o quê? Que dê um destino adequado a esse gás. Por exemplo, o gás do lixo, que nós chamamos até de biogás, ele pode ser utilizado para geração de eletricidade numa usina termoelétrica, ele pode alimentar caldeiras industriais, ele pode alimentar residências, ser utilizado domesticamente. Esse gás também pode ser empregado para a movimentação de veículos automotores. Então, a destinação ela é bastante diversificada. Então, a ideia dos aterros sanitários é você utilizá-los também para gerar os chamados créditos de carbono, dando à empresa que opera esses aterros sanitários, né, recursos maiores através da venda desses créditos de carbono no mercado internacional. Aqui tem todo o esquema mostrando como todo esse processo, inclusive o tratamento do chorume, que é aquele líquido de coloração negra, resultante da decomposição da matéria orgânica, que é altamente ácido, tóxico e que contamina o solo. Então você tem que fazer a captura, a drenagem do chorume, levá-lo até uma estação de tratamento para que esse produto não contamine o solo e muito menos os recursos hídricos, o lençol freático, córregos, rios, canais, o que seja. Aqui nós temos também, né, como funciona o aproveitamento do tratamento do esgoto para gerar eletricidade. Ora, a partir do momento que você tem uma usina de tratamento de esgoto, você estará produzindo o gás metano. E esse gás ele pode ser utilizado economicamente. Então, na verdade, é melhor que você coloque o esgoto nos chamados biodigestores, onde ali são inseridas bactérias que aceleram o processo de decomposição da matéria orgânica. Então, você vai ter a produção do gás, do metano, e esse gás produzido através da decomposição do esgoto orgânico, ele pode e deve ser utilizado também para a geração de energia elétrica numa usina termoelétrica. Ele pode ser utilizado em caldeiras industriais, pode ser utilizado em domicílios, pode ser utilizado na movimentação de veículos automotores e gerando os chamados créditos de carbono, que para a empresa que está promovendo esse processo de tratamento de esgoto, acaba se transformando numa importante fonte de recursos. Enfim, dando não só um destino adequado ao gás, como também os resíduos derivados da decomposição e do tratamento do esgoto, decomposição da matéria orgânica e tratamento do esgoto, e criando assim uma condição menos agressiva de contaminação do meio ambiente, muito menos agressiva. Aqui nós temos as fontes de energia limpas, que o homem vem desenvolvendo, e o aumento da geração de energia limpa vem crescendo em vários países do mundo. Aqui essa imagem da Terra, com aerogeradores, com painéis fotovoltaicos. Nós temos a energia limpa que vem dos oceanos, a energia das correntes marinhas, a energia das ondas, a energia das marés. Nós temos também como exemplo de fonte de geração de energia limpa as usinas nucleares. Enfim, você tem várias fontes de energia que podem e devem ser utilizadas para substituir as fontes de energia derivadas dos combustíveis fósseis, principalmente o petróleo e o carvão mineral, cuja queima dá uma grande contribuição para a poluição do ar atmosférico. Aqui nós temos equipamentos antipoluentes que também constituem uma alternativa interessante para a redução dos gases do efeito estufa, ou seja, o lançamento dos gases do efeito estufa na atmosfera. Aqui nós temos um exemplo de um equipamento antipoluente. E hoje muitas indústrias do mundo, e existem países onde a legislação ambiental avançou bastante, obrigam as empresas a implantarem esses equipamentos de forma a reduzirem significativamente
as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. A quantidade de gases que deixam de ser lançados na atmosfera também se transforma em créditos de carbono e essas empresas podem negociar. Então, aquele custo adicional que elas têm em implantar esses equipamentos antipoluentes, em parte serão compensados pela venda de créditos de carbono no mercado internacional. Moçada, e existem outras formas de nós também contribuirmos para a redução dessas emissões, como, por exemplo, a utilização de equipamentos eletroeletrônicos com maior eficiência energética. Enfim, tudo isso pode ser conseguido e vem sendo conquistado. E essa questão da necessidade de nós reduzirmos as emissões de gases do efeito estufa vem aumentando a cada ano na medida em que os cientistas alertam sobre o aumento da temperatura global e o risco desse aumento da temperatura global no contexto das mudanças climáticas e dentro dos impactos ambientais que isso gera em todo o planeta. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Vou deixar aqui mais uma vez, agora toda a aula eu vou deixar no final, essa citação aqui dos meus grupos no Facebook, que são grupos de apoio aos alunos que estão fazendo o concurso, onde eu forneço gratuitamente meu material, que são módulos da minha apostila, bancos de questões, provas comentadas, para que vocês possam melhorar o desempenho nos concursos que venham fazer ao longo da sua vida escolar. E aqui ao final está aqui o meu Instagram, Prof. Eugênio Bastos. Quem quiser seguir, seja bem-vindo à minha página no Instagram. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!